Colossenses, capítulo 13, versículo 5 a 11, diz o seguinte. O versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Fazei, pois. Quem tem que fazer? Morrer a nossa natureza terrena. É o Senhor Jesus? É nós. Tem que partir de nós. A melhor arma hoje, nos dias atuais, aliás, sempre foi, mas eu digo nos dias atuais porque o irmão Pedro Dong está dando ênfase para isso, nos dias de hoje. É o quê? Sair para a rua, para falar a palavra. Isso nos salva. Como diz, a rua é a cura. Uma denominação, isso já foi feito pesquisa, as denominações que pecaram no sentido de não praticar o ID de Jesus, sair às ruas e falar o evangelho para as pessoas, morreram de inanição. Mas o Senhor não quer que a vida da igreja morra de inanição. Por isso que Ele está incentivando. Isso não é moderno. Isso aí sempre foi assim. Aquela denominação, aquela igreja, aqueles irmãos que tomam a atitude de sair às ruas e praticar o ID de Jesus, eles crescem na vida espiritual. E as bênçãos vêm sobre eles. Hoje em dia as pessoas correm atrás de bênçãos, mas você não precisa correr em denominação nenhuma que tenha para receber bênção. Você tem que sair para as ruas e abençoar as pessoas com o evangelho. Então a bênção virá sobre você. Amém. Irmãos, então aqui diz: pois fazei morrer a vossa natureza terrena. E Jesus já tinha falado isso, dizendo de uma outra maneira, mas que significa a mesma coisa. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é fazer morrer a sua natureza, a sua vontade, o seu desejo. Né? Por que nós temos que fazer morrer a nossa natureza? Porque na nossa natureza só tem coisa ruim. Dentro do nosso coração, ele é enganoso, tremendamente corrupto. Não é porque recebemos a salvação de Cristo que o nosso coração ficou bonzinho. Não. Ele nos engana e sempre quer, a nossa mente sempre quer obedecer os nossos desejos e também os desejos de Satanás. Dela procedem prostituição, do nosso coração procedem prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por isso nós temos que, como diz a Bíblia, guardar o nosso coração. E a maneira de guardar o nosso coração é termos um íntimo relacionamento com o Senhor, buscar o Senhor individualmente, mas também praticar o que o Senhor deseja, que é sair às ruas e falar o Evangelho. Por quê? Porque a nossa natureza, quando ela nos engana, ela faz a gente desobedecer o Senhor.
Aí diz, por estas coisas é que vem a ira de Deus. A ira de Deus vem por quê? Por falta de submissão e obediência à sua palavra. E aqui diz assim no verso 6, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí você lê e diz assim, isso não é para mim. Está falando os filhos da desobediência. Eu não sou mais filho da desobediência, eu sou salvo em Cristo Jesus. Tenha cuidado com esse seu pensar. Porque esse sobre os filhos da desobediência aqui está entre colchetes. E quando está entre colchetes, isso nos leva a crer que isso não estava no original. Na parte original, nas cartas originais, não falava, não tinha esse colchete, não fala sobre os filhos da desobediência. Ou seja, isso aqui é só para dizer que você pode se tornar também um filho da desobediência. Quando é que você se torna um filho da desobediência? Quando você pratica a desobediência, não se submete a Cristo em cada coisa que o Senhor pede de ti e você não está disposto a aceitar. Por exemplo, o advogado, ele é advogado por quê? Porque ele estudou para isso? Não. Não é só por isso. É porque ele pratica a profissão. Porque se ele estuda para isso, mas ele não pratica a profissão, ele pode ser advogado, mas ele não está na prática. Não está fazendo aqui. A professora, a mesma coisa. Ela estudou letras, mas se ela não pratica a profissão, ela vai perdendo aos poucos as experiências de ensinar. Então, quando nós não nos submetemos e não obedecemos ao Senhor, nós vamos perdendo a prática da comunhão com o Senhor, e isso vai nos fazendo nós nos afastarmos do Senhor. Quero ler com os irmãos. Aqui diz assim, o título diz assim, segunda-feira, diz a promessa do Pai ao Filho. Lá em Salmo capítulo 2, verso 8, Deus Pai deu uma promessa para o Filho. Ele disse, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Amém. Qual foi o requisito que o pai deixou para o filho aqui? Para que ele pudesse ter por possessão as extremidades da terra. O requisito era, pede-me. Esse é o requisito. Pede. Se Jesus não pedisse, se Jesus não tivesse o seu tempo a sós com o Pai, se não tivesse prazer na sua presença, na presença do Pai, se não fosse orar pelas madrugadas e clamar ao Pai, certamente ele ia perder a presença, ele ia perder o prazer de estar com o Pai. Sim. Jesus, quando esteve nessa terra, ele ansiava, ele desejava estar na presença do Pai. Sim. E é isso que nós devemos desejar, estar na presença de Jesus. É pedir a Jesus, é clamar ao Senhor. Senhor, não deixa morrer o meu primeiro amor. Que eu nunca venha te desprezar, que eu nunca venha ficar acostumado com a tua presença, mas que eu possa ter sede e fome da tua palavra. Então, Salmos, capítulo 2, Salmo 2,
Salmo 2, versículo 1, diz assim: é a divindade fazendo uma pergunta. Aqui é a deidade fazendo uma pergunta, é o Pai fazendo uma pergunta. Deus Pai: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso aqui é muito sério. Isso aqui o Senhor está falando a respeito dos seus inimigos, que o mundo está assim. Por isso que o mundo está desenfreado. As pessoas não querem saber de Deus. E Satanás luta muito, tentando fazer com que a igreja, a amada igreja do Senhor, venha aborrecer o Senhor. Aí ele coloca desânimo, Satanás coloca indolência, Satanás coloca, tenta esfriar o nosso coração. Lá em Apocalipse diz o seguinte, fala que o dragão jogou água sobre a mulher, e esta mulher é a igreja. Por que ele jogou água sobre a mulher? Porque esta mulher estava com o seu coração aquecido por amor ao seu Senhor. Mas lá em Apocalipse diz que ele joga água sobre a mulher. Para quê? Para esfriar essa mulher, para tirar o calor, aquele primeiro amor. Irmãos, aquele que se desligar de Cristo, se afastar do Senhor, o Senhor não vai deixar de continuar em perseverar no propósito que Ele tem. O que Jesus disse para os discípulos e para quem os ouviu? Ele disse o seguinte: aquele que comigo ajunta, não, aquele que comigo não ajunta, espalha. O que quer dizer isso? Ou estamos juntos ou não estamos juntos, né? Ou você está comigo ou você está longe de mim. Não tem meio termo. Sim. Você é um comigo? Me prova isso, que você é um comigo. Ah, Senhor, dá um tempo para mim, deixa eu enterrar meu pai, sepultar meu pai. Jesus respondeu: deixe os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Ou seja, larga disso, rapaz, vem comigo. O outro pegou e disse, depois que foi liberto, que estava cheio de demônio, que ele se recuperou, ele disse: Senhor, deixa-me seguir-te. O Senhor Jesus disse: não, você não vai me seguir. Você vai ficar na cidade para dar testemunho de mim. Então, ou que o Senhor mande você ficar na cidade, ou que o Senhor mande você seguir Ele, faça o que Ele mandar. Não argumente com o Senhor. E aí, mas no verso 4 de Salmo 2 diz: ri-se aquele que mora nos céus.
o Senhor zomba deles. A sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Mas o salmista diz o quê? O verso 6: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Você tem constituído o seu rei no seu coração? Você tem tomado a posição de dizer: Senhor, eu quero te agradar. Eu tomei uma decisão em todo o tempo te agradar. Não quero que o Senhor venha se frustrar. Sermos sensíveis ao trabalhar do Espírito. Como é que eu vou ter sensibilidade para ouvir o Senhor, para perceber e discernir o que o Senhor quer de mim no meu dia a dia? Só se eu andar com Ele. Quem eram os pais? Era aquele que ficava grudado com o rei. O rei dormia no quarto e ele dormia no quarto ao lado. É aquele que sabia tudo o que o rei queria, o que o rei gostava, como ele pensava, para poder servir. Era um dos primeiros. O Senhor Jesus quer isso de nós. Josué conhecia tudo o que Moisés gostava. Por quê? Aonde Moisés ia, Josué ia com ele. Mas também Josué tinha desejo de ficar junto de Moisés. Mas quando Moisés dizia: pronto, fica aí que eu vou subir mais adiante, ele ficava e esperava o seu Senhor. Por isso que depois ele pôde substituir Moisés. Você naquele dia vai ser um dos grandes perto do Senhor? Ou você vai ser aquele últimozinho lá da fila, que o Senhor não vai precisar tanto de você? Possamos ser sensíveis ao Espírito. O Senhor, Ele não quer te obrigar a fazer aquilo que você não queira fazer para Ele. Porque Ele é um Deus que mostra a sua força, não é para os seus filhos, mas para os seus inimigos. Ele não quer ficar te empurrando, vamos fulano, te obrigando. Ele pede. Aos inimigos, ele usa a força e obriga. Que nós possamos valorizar a maneira que o Senhor nos trata. Amém. Ele tem nos tratado com amor, amém, com paciência. Ele tem tido tolerância, amém, conosco. Vamos valorizar essa tolerância e essa paciência que Ele tem tido conosco. Ele não tem agido como se nós fosse seu inimigo. Nós temos que buscar as coisas lá do alto. Pela imersão. O que é a imersão? Imergir em Cristo. Imergir em Cristo. Por isso que a imersão é importante. A imersão é o mesmo ruminar de antigamente. A imersão tem uma maneira nova que faz os jovens e os adolescentes toda hora estar imergindo de uma maneira nova, uma maneira, vamos dizer assim, falando alto, né? Repetindo, falando alto, exercitando com a palavra com vontade, com agressividade. O ruminar, antes a gente ruminava, mas não era com tanta ênfase, né? É uma maneira nova que o Senhor está usando para com os adolescentes e que nós devemos também praticar.
Quem é que falou? Eu estou crucificado com Cristo. Foi Paulo, né? Paulo disse: porque eu estou crucificado com Cristo. Irmão, nós gostamos de pegar esse texto para nós. Eu já estou crucificado com Cristo. Não faça isso. Isso aqui não é mais um jargão. Isso aqui, quando Paulo falou isso, era a experiência dele com Cristo. Você está tendo essa experiência? Essa experiência de dizer isso, de chegar a esse ponto de dizer: eu estou crucificado com Cristo. Isso é uma experiência, é uma realidade na sua vida? Quando Paulo disse isso, era uma realidade na vida dele. Era um viver constante com Cristo. Nós tenhamos cuidado com os jargões. Pegamos textos, versículos e pegamos para nós. Mas isso tem que fazer parte da nossa experiência com o Senhor. Que o nosso coração não venha nos enganar. Quando você deixa entrar a cruz, você toma a cruz, aí vai chegar um ponto que você vai poder dizer isso: eu estou crucificado com Cristo. Então, irmãos, o nosso andar, o nosso caminhar, o nosso falar tem que ser uma experiência viva que estamos passando com Cristo. Eu só consigo vencer as coisas negativas se eu estiver com o meu olhar fixo em Cristo e tomando a minha cruz. Que isso venha nos ajudar a humilhar, a crescer na vida cristã. Amém. E não venha a ser um jargão que estamos acostumados a ouvir. Se você é um irmão que vive em comunhão com o Senhor e tem prazer de estar em comunhão individual com o Senhor, mas você não suporta seu irmão, não gosto de trabalhar com esse irmão aqui, não gosto de andar junto com esse irmão aqui, cadê o seu coletivo? Você tem que participar também. Nós temos que a cada dia estar em coletividade com os irmãos, andar junto, sustentar os irmãos, sustentai-nos uns aos outros em amor, diz a palavra. Então é isso, irmãos, que possamos a cada dia crescer em Cristo. Aí naquele dia nós não teremos vergonha de olhar para o Senhor, e aí vamos ter uma entrada plena diante do Senhor, no Reino. Jesus é o Senhor.